ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Universitária na cobertura do 15º Compex, direto do Campus 2 da Universidade Federal de Goiás. Ciência para a redução das desigualdades. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Está começando o Jornal das 6 aqui pela Rádio Universitária. 6 horas em ponto em Goiânia e vamos juntos até às 6h30. Estamos transmitindo direto e ao vivo do Compex, Congresso de Pesquisa da UFG. O Compex desse ano tem como tema Ciência para a Redução das Desigualdades e está chegando ao seu final. Foram 3 dias de programação. Na mesa redonda Ações Afirmativas para a Redução de Desigualdades Sociais do 15º Compex, o tema foi Direitos da Pessoa com Deficiência. O desembargador da 9ª Região do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná é deficiente visual e participou da mesa redonda conosco, sendo entrevistado pela jornalista Silvânia Lima. Vamos ouvir. Doutor Ricardo, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui conosco, aceitar falar no estúdio da Rádio Universitária. É uma alegria estar aqui em Goiânia e convidado pela Universidade Federal de Goiás. É uma grande honra estar aqui. Alegria. Doutor Ricardo, o senhor foi o primeiro juiz com deficiência visual no Brasil, né? Sim. E agora é o primeiro desembargador também. Na verdade, assim, eu fui membro do Ministério Público do Trabalho por 18 anos. E nessa situação fui o primeiro juiz cego. Perdão, deixa eu explicar melhor. É porque eu tinha feito concurso para a magistratura em 90. Eu queria ser juiz, mas eu fui impedido de concluir o concurso, sob o argumento à época de que um cego não poderia ser juiz. Em 91, então, eu fiz um concurso para o Ministério Público. Então, ali, naquele concurso, eu fui aprovado em 6º lugar e permaneci no Ministério Público do Trabalho por 18 anos. Depois eu fui conduzido para o Tribunal Regional do Trabalho pelo chamado 5º Constitucional, quer dizer, 1/5 dos tribunais do Brasil é composto por membros oriundos da OAB e do Ministério Público. Então, eu fui, por intermédio do Ministério Público, conduzido ao cargo de desembargador, que é um juiz de 2º grau, que julga os recursos. Então, certo. Fui, de fato, o primeiro magistrado cego do Brasil e também o primeiro procurador, o primeiro membro do Ministério Público cego do Brasil. Certo. E essa deficiência visual do senhor... É desde de nascença? Eu nasci com 6 meses de gestação, isso causou uma lesão no nervo óptico e também uma lesão cerebral que afetou o movimento das pernas. Certo. O senhor sempre teve claro que queria estudar e seguir a profissão do direito? Como é que foi a escolha pelo direito? Sempre quis ser ligado ao direito. No começo queria ser advogado, depois já quando na Universidade de São Paulo quis ser juiz, tinha já essa intenção, mas não foi possível naquele momento da carreira. Então eu tive o privilégio de ter sido advogado, membro do MP e depois magistrado. E como é que foi a vida como uma pessoa com deficiência visual? Como tem sido a vida até aqui, né? Uma vida plena. Eu fiz tudo que eu quis, graças a Deus. Trabalhei, criei minhas filhas, casei, enfim, tudo que eu quis fazer. Dei aula, fiz mestrado, doutorado, enfim, não houve problema não. Claro que houve preconceito, mas também, por outro lado, esse preconceito parece que serviu para mim como uma alavanca, um impulso.
Como o senhor foi primeiro membro aí do Ministério Público, como o senhor citou, primeiro juiz, primeiro desembargador, o senhor se vê também como alguém que fez história no sentido de abrir portas, né, para pessoas com deficiências. Isso é bacana, né? O mais bacana é que já há outros promotores cegos, já há outros juízes cegos. Então, assim, se fui o primeiro, era o único e não era bom. Agora que já há outros, eu estou feliz. Certo. E como foi essa luta, né, lá dentro das instâncias, para o senhor conseguir concorrer, para o senhor conseguir o seu lugar, o seu espaço, que foi mais do que conquistado, né? Olha, eu não sei descrever para vocês. A única coisa que eu sempre me pautei é pela persistência. Então, acabou dando seus frutos, né? O senhor não desistiu. Isso. Né? Certo. E o senhor atua na área do Tribunal Regional do Trabalho, né? O sim, do trabalho, é a minha inclusive. especialidade desde sempre. Inclusive, o senhor foi professor muitos anos na Universidade Federal do Pará, né? Do Paraná, Do Paraná. Sobre o direito do trabalho. Sim. E aí eu queria perguntar para o senhor. Veja bem, eu não fui exatamente professor muitos anos lá, eu fui professor convidado e atuei em várias universidades privadas, né? Então, assim, tenho 30 anos de magistério, mas nunca uma carreira estabelecida. E também minha origem é São Paulo, então eu fui fazer o doutorado no Paraná e vivo lá em Curitiba desde 2002. Então, assim, eu não tenho uma vinculação com carreiras universitárias, mas fui professor por cerca de 30 anos. Certo. E hoje o senhor é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Isso. né? Isso. Também. Então eu pergunto para o senhor, agora sobre a questão mesmo do direito trabalhista. Como o senhor está vendo o tratamento do direito trabalhista, essa reforma trabalhista que teve, como ela afetou a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho vai julgar a lei que o Congresso votou. Eu só lamento que essa lei não tenha sido amplamente discutida como mereceria. O Código Civil foi reformado em 16, mas antes dele ser aprovado, ele foi discutido por 25 anos. Nem precisava tanto. O CLT mereceria um debate mais profundo. Foi um projeto escrito pelo Poder Executivo e aprovado em 5 meses, sem discussão com a sociedade. Então, ele tem problemas, né? Espero que a gente consiga melhorar essa lei. O senhor acha que é uma lei que precisa ser revista? Sem dúvida. Por quê? Porque, como eu disse, ela foi unilateral, não teve debate, há muita imperfeição técnica e ela só atende o segmento patronal. Uma reforma deveria ser uma reforma que atendesse tanto trabalhadores como empregadores. Não se deu isso com essa lei. Só foi atendido o interesse empresarial e, como eu disse, sem debate. Não é o fato de ter sido atendido o interesse empresarial que a faz ruim, é o fato de que também ela não contemplou o interesse dos trabalhadores. Certo, mas na visão do senhor precisava haver uma reforma trabalhista? Sem dúvida, claro, sem dúvida. É uma lei de 43, só que a forma como ela foi feita foi muito, como eu disse, rápida e unilateral. Certo. Quais são os pontos mais críticos da nova lei? São tantos, viu? Eu diria para você que a ideia de estabelecer um negociado sobre o legislado sem uma base mais sólida na participação dos trabalhadores nessas deliberações é muito grave. Então, muitas vezes você tem sindicatos que têm legitimação formal, mas não substancial, e às vezes as negociações então carecem de legitimidade. Então, há um risco de prejuízo à classe trabalhadora por esse aforisma do negociado sobre o legislado. A lei como está, você acha que vai favorecer a precarização do trabalho, das relações de trabalho? Sem dúvida. E ela já está em vigor, né? Já tem um ano, mais ou menos. O senhor já consegue sentir os efeitos da lei na prática para os trabalhadores? Então, o governo afirma que houve maior emprego por causa da lei. Eu não vejo isso. Eu acho que a economia por si está se recuperando e isso está gerando emprego. Não creio que estruturalmente essa lei tenha favorecido a empregabilidade. Ela tem vários problemas que militam ao contrário disso, como o estímulo à jornada extra, hora extra. Se você estimula a fazer hora extra, você não contrata trabalhadores. Então são contradições da lei que acabam militando contra a empregabilidade. Certo. Um dos reflexos parece que tem sido também a diminuição no número de processos, né? Porque está previsto na nova lei que o empregador, ou o empregado principalmente, ele pode ser penalizado caso ele perca a causa. Sim, isso de fato estava precisando ser bem regulamentado, havia ações abusivas. Não sei se vai haver diminuição do processo, o tempo é que vai mostrar, porque o problema não é esse, o problema é que de fato as relações entre capital e trabalho no Brasil são muito instáveis e essa lei não colaborou para estabilizá-las.
Pelo contrário, está gerando muita dúvida de interpretação, muito problema. Então, eu realmente não posso afirmar que essa lei vai diminuir as ações. Por enquanto, não sentimos nada disso. Tá certo. O senhor participou aqui no Compex de uma mesa redonda, né, com o título Ações Afirmativas para a Redução de Desigualdades Sociais. Qual foi o recado que o senhor trouxe para o público que participou dessa mesa? Toda ação afirmativa visa atender grupos socialmente discriminados, notoriamente discriminados. Então, ela é um sistema de aperfeiçoamento da democracia como um todo. Certo. Doutor Ricardo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E o Jornal das 6 faz um intervalo e volta já. Estamos apresentando Jornal das 6. Conheça as novidades da música popular brasileira Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que a Universitária divulga todas as quartas-feiras às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Universitária na cobertura do 15º Compex, direto do Campus 2, da Universidade Federal de Goiás. Ciência para a redução das desigualdades. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. 6 horas 11 minutos em Goiânia e vamos falar sobre eleições. Na falta de debates frente a frente, candidatos batem boca pelo Twitter. As redes sociais têm virado um verdadeiro palanque, não só dos eleitores, mas também dos candidatos. Tanto Jair Bolsonaro do PSL quanto Fernando Haddad do PT têm usado o espaço para fazer lives de eventos e posts com propostas sobre a campanha. Sem participar de agendas externas desde o ataque sofrido em Minas Gerais, Bolsonaro faz lives quase que diárias e posta em redes sociais as suas propostas de campanha. Nesta terça-feira, o Twitter virou um palco de um bate-boca entre os dois presidenciáveis. Sem citar o nome do petista Fernando Haddad, Bolsonaro afirmou que ele seria um fantoche de corrupto. O candidato do PT rebateu em seguida, respondendo diretamente ao post de Bolsonaro, dizendo: "Tuitar e fazer lives é fácil. Vamos debater frente a frente." Bolsonaro respondeu em seguida, dizendo que quem conversa com poste é bêbado. Na sequência, Haddad publicou a imagem do cenário de debate da Rede Globo com a frase: "Te espero aqui, deputado." Depois desse relato do bate-boca nas redes sociais, vamos saber a agenda de campanha de cada um dos candidatos nesta terça-feira. Jair Bolsonaro ficou no Rio de Janeiro, em casa, onde recebeu aliados e artistas, como o cantor sertanejo Eduardo Costa e o blogueiro maquiador Agostinho Fernandes. Aos dois, Bolsonaro afirmou que quer dar ao Brasil o tom de primeiro mundo, assim como ocorre nos Estados Unidos. Eu me inspiro muito nos Estados Unidos, em alguma legislação, tem muitos projetos apresentados, centenas, né? Alguns baseados na legislação americana, para buscar trazer o que tem de bom lá fora para cá. E o Brasil tem que parar com essa história de ter presidentes corruptos e inimigos dos Estados Unidos. Já o petista Fernando Haddad permaneceu mais um dia em São Paulo, onde também se reuniu com aliados e com a coordenação de campanha. À tarde foi sabatinado na Rádio Jovem Pan pelo programa Pânico para todo o Brasil. O petista assegurou que, se vencer, formará uma equipe técnica que levará o Brasil de volta ao crescimento econômico. Eu estou fazendo sondagens, estou conversando com pessoas de alta respeitabilidade. Quero fazer um governo mais amplo possível.
Mas eu não fiz ainda nenhum convite. Mas sondagens sigo fazendo. Ontem fiz, hoje farei, para montar melhor a equipe que o pai já teve. Nesta quarta, Bolsonaro deve permanecer no Rio de Janeiro e Haddad em São Paulo. Agência Rádio Web nas eleições 2018. A credibilidade do rádio a serviço do eleitor. De Brasília, Yuri Hudson. E Defensoria Pública da União, a DPU, alerta para a escalada da violência política durante as eleições. Raquel Júnior tem os detalhes. A Defensoria Pública da União afirmou que vem acompanhando com preocupação os casos de violência política que têm aumentado no país desde o primeiro turno das eleições. O caso mais grave resultou na morte do mestre de capoeira Moa do Catendê, na Bahia, a facadas, após ter criticado o presidenciável Jair Bolsonaro e declarado voto em Fernando Haddad em um bar. Uma estudante foi agredida em Porto Alegre e chegou a ser marcada com o símbolo da suástica nazista aberto à faca na própria pele. No Rio de Janeiro, pelo menos 3 casos vieram à tona de ofensas homofóbicas e agressões, inclusive físicas, nas últimas semanas. Um dos casos ocorreu com a irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em março deste ano. Aniele Franco foi agredida verbalmente enquanto caminhava com a filha de 2 anos por homens que vestiam uma camiseta com a imagem do candidato do PSL. O defensor regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, Thales Arcoverde Traeger, destaca que a instituição tem monitorado os episódios e, diferente do que pode parecer, os prejuízos não são isolados. A violência ela não se circunscreve àquela pessoa que sofreu a violência. A violência como um todo, ela acaba contaminando o próprio corpo social, a própria sociedade, né? O ato violento, ele não viola simplesmente a dignidade daquela pessoa, porque a dignidade de cada pessoa, a integridade física e psíquica de cada pessoa é a integridade física e psíquica de todo o corpo social. No Maranhão, foi criado um observatório da violência política que reúne as defensorias do Estado e da União e a Ordem dos Advogados do Brasil. Em outros estados, o acompanhamento tem se dado junto a diferentes instituições parceiras. O defensor destaca que, tanto em episódios de violência que assolam as cidades, quanto agora no contexto das eleições, as lideranças políticas precisam se responsabilizar. E a gente não vê os líderes políticos, né, tomando partido disso e tentando acalmar a população, no sentido de que aqueles fatos são odiosos. A gente naturaliza e acaba por permitir que novos fatos ocorram, né? Isso gera uma percepção psicológica de que não é tão grave assim, que as coisas são assim mesmo, e não são. Os líderes políticos, as entidades públicas devem sempre se manifestar no sentido de não aprovar e repudiar qualquer tipo de violência. A Defensoria destaca que o Brasil é signatário de diversos tratados e compromissos internacionais em repúdio ao racismo, à misoginia, à homofobia e a outros tipos de agressões, e que, por isso, as situações devem ser consideradas inadmissíveis por toda a nação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. TSE diz que kit gay não existiu e manda retirar críticas da internet feitas por Jair Bolsonaro. Vamos ouvir a reportagem de Breno Zonta. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu que o kit gay repetido pelo candidato à presidência do PSL, Jair Bolsonaro, não existiu e o proibiu de continuar espalhando notícia falsa. A campanha do deputado tem dito que o livro Aparelho Sexual e CIA, da editora Companhia das Letras, foi distribuído em escolas públicas pelo Ministério da Educação quando Haddad administrava a pasta entre 2005 e 2012. O ministro do TSE, Carlos Horbach, concluiu que o fato é comprovadamente inverídico e precisa ser excluído das redes, para não gerar desinformação no período eleitoral. Ele assinalou que o projeto, que na verdade se chama Escola Sem Homofobia, não chegou a ser executado pelo Ministério da Educação. A decisão de Horbach determinou a remoção de 6 vídeos em que Bolsonaro critica a obra, a suspensão de links de sites e redes sociais que usem a expressão kit gay e que as empresas Facebook e Google identifiquem em até 48 horas perfis responsáveis pelas postagens. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. 6 horas e 19 minutos, a gente faz um intervalo aqui no Jornal das 6 e volta já. Estamos apresentando Jornal das 6.
Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Escala Brasileira, um programa produzido pela Rádio Senado de Brasília e retransmitido pela Universitária. Escala Brasileira, um programa que entrevista e mostra um pouco da obra de importantes instrumentistas, compositores e intérpretes da música popular do Brasil. Quinta-feira, 14h. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Seis horas 21 minutos e ainda falando de política, Bolsonaro diz que eventual governo terá militares e civis. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, afirmou que não entende o preconceito contra militares e que, caso seja eleito, eles vão compor o governo dele não pelo posto que ocupam, mas pela capacidade que têm de fazer um bom trabalho. Em entrevista exclusiva ao SBT na noite desta terça-feira, transmitida ao vivo da casa dele no Rio de Janeiro, Bolsonaro ainda afirmou que civis também estarão em seu governo se for eleito. Você pode ver o nome que está sendo cogitado para a ciência e tecnologia é de um coronel da aeronáutica, Marcos Pontes, é o nosso astronauta. É um homem que tem um profundo conhecimento em ciência, tecnologia, termos civis, né? Acabei de falar no Nick Lorenzoni e o professor Paulo Guedes. Então, temos bons civis ao nosso lado, sim. Alguns pedem reserva. Temos nomes que vão surpreender positivamente a sociedade, com toda certeza. O candidato garantiu que não pretende desrespeitar a legislação na área de segurança e que quer fazer mudanças no Código Penal. Código Penal, quem faz somos nós em Brasília. E se nós dermos essa liberdade, não para o policial matar, mas para não morrer, bem como para o cidadão de bem, isso começa a mudar de figura. O policial, hoje em dia, ele tem que esperar o bandido atirar para reagir. Isso não pode continuar acontecendo, por isso nós queremos mexer no Código Penal. Como em países desenvolvidos, né, um elemento portando uma arma de guerra, ele passa a ser um alvo do agente da lei, e tem que ser dessa forma. Na área da economia, o presidenciável afirmou que não tem resposta imediata para o desemprego, mas que é preciso facilitar a vida de quem produz. Sobre a Previdência, Bolsonaro avalia que pode propor alguma mudança, mas não pode igualar os benefícios dos militares aos dos civis, já que as duas categorias têm direitos trabalhistas diferentes. Jair Bolsonaro, que se recupera dos procedimentos cirúrgicos após o atentado à faca que sofreu em setembro, não teve compromissos externos nesta terça-feira. Ele também manteve contato com eleitores através das redes sociais. Na próxima quinta-feira, o candidato deve ser submetido a uma nova avaliação pela junta médica que o acompanhou no Hospital Albert Einstein. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Fernando Haddad reforça que pesquisa não ganha eleição. Nelson Lim. O candidato Fernando Haddad do PT participou na terça-feira de uma plenária organizada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e por diversas centrais sindicais. As lideranças sociais presentes discursaram pedindo que a militância não desanime com as pesquisas e que busquem reverter os votos nas periferias nesses últimos 10 dias de campanha. Em seu discurso, Haddad reforçou a fala de que pesquisa não ganha eleição, relembrando que não liderou pesquisa nenhuma de primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Por fim, ele disse que é o projeto do governo dele que vai tirar o país da crise e criticou o candidato Jair Bolsonaro do PSL por não ir ao debate marcado para o próximo domingo, dia 20, na Rede Record. Conversar com as pessoas. Hoje, você falou do debate, hoje já recebemos a informação de que houve cancelamento da reunião com a Record, que ia promover o debate de domingo, porque o outro lado não fugiu. O outro lado fugiu. Nunca houve um segundo turno sem debate. Nunca teve um segundo turno sem debate.
Mais cedo, Haddad deu entrevista para uma rede de rádios do Piauí e relembrou a criação de universidades federais no interior do Nordeste quando foi ministro da Educação. O candidato declarou ainda que, se eleito, vai retirar toda a equipe econômica do presidente Michel Temer. Ao contrário do Bolsonaro, nós decidimos não manter ninguém da equipe econômica do Temer no nosso governo. Então, a partir do dia 1º de janeiro, a equipe do Temer sai e entra uma nova equipe. Bolsonaro disse que vai manter, nós não vamos manter ninguém do alto escalão da equipe econômica do Temer. Fernando Haddad também comemorou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a retirada do ar de vídeos em que ele é acusado por Bolsonaro de distribuir o chamado kit gay para crianças. Com colaboração de Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Temer diz que fará a transição tranquila com o presidente eleito. Yuri Hudson tem os detalhes. O presidente da República, Michel Temer, garantiu nesta terça-feira que fará uma transição tranquila, independentemente de quem seja o eleito presidente da República para o próximo ano. De acordo com Temer, a fim de facilitar esta transição, está sendo preparado um livro contendo os feitos do atual governo e também sugestões de medidas a serem implementadas pelo futuro governante. Segundo o presidente, os 2 meses pela frente serão usados para partilhar com o eleito as ações que estão sendo executadas e os planos deixados para o futuro. Quase de transição, porque a partir do dia 28, eminente presidente Campaiolo, a partir do dia 28 nós vamos entrar numa transição governamental que eu pretendo fazer com a maior tranquilidade. Nós teremos 2 meses e pouco, portanto já estamos nos organizando com o chamado livro da transição para transmitir àquele que for eleito, não só o que foi feito no governo, mas o que ainda resta por fazer, não é? O presidente Michel Temer voltou a reforçar a democracia que há no país e o clima de assertividade institucional entre os poderes. De acordo com o presidente, as eleições servem não apenas para definir quem será o mandatário do país, mas especialmente também para eleger quem será a oposição. O problema no país, segundo Michel Temer, é que o conceito de oposição não é mais jurídico, e sim político, o que, segundo o presidente da República, dificulta a unidade do país em torno da proposta vencedora. Agência Rádio Web nas eleições 2018. A credibilidade do rádio a serviço do eleitor. De Brasília, Yuri Hudson. E o Senado precisa votar ainda hoje medida provisória que cria cargos para o Ministério da Segurança Pública. Vamos ouvir. Com o prazo apertado, o plenário da Câmara aprovou na noite desta terça-feira a medida provisória que cria 164 cargos comissionados para o Ministério da Segurança Pública. A matéria segue para o Senado, mas se não for votada ainda nesta quarta-feira, perde a validade. A MP cria 164 cargos de DAS, Direção e Assessoramento Superior, para compor a nova pasta e tem um impacto de 14 milhões de reais no orçamento da União neste ano e 19 milhões de reais no ano que vem e em 2020. Os novos cargos são de livre nomeação e destinam-se tanto a servidores públicos de carreira, tanto ativos quanto inativos, quanto a pessoas sem vínculo com a administração pública federal. Os deputados também aprovaram o texto base da medida provisória que cria uma linha de crédito com recursos do FGTS destinada às santas casas e aos hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. Segundo a proposta, as santas casas representam 31% dos leitos brasileiros e muitas acumulam dívidas que chegam a 21 bilhões de reais. Ainda faltam ser analisadas algumas sugestões de alteração ao texto, os chamados destaques, para que a matéria siga para a análise dos senadores. De acordo com a medida, 5% do programa anual de aplicações do FGTS serão destinados a essa linha de financiamento. Segundo o Ministério da Saúde, isso equivale a cerca de 4 bilhões de reais em 2018. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
E está chegando ao fim o Jornal das 6 de hoje, quinta-feira, 17 de outubro de 2018. Continue na Universitária, porque vai começar agora Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.